Oi, Mon. Convidando a Ana Lu. Daqui a pouco ela já entra para a gente começar nossa conversa. Oi, Ana. Recebeu o convite? Oi, Manu, Oi, Ana tudo Lu. bem? Tudo bem? Deu certo, né? Tudo certo, que maravilha, né? Vai acontecer finalmente a nossa live. Ai, que bom, que alegria, viu? Eu já começo te agradecendo. É um grande prazer para mim hoje estar aqui conversando com você esse assunto tão importante e que com certeza você vai agregar muito para nós. Então, muito obrigada, tá? Que prazer estar aqui conversando contigo. Ah, imagina, tô bem feliz também de a gente fazer e essas trocas são sempre muito importantes, a gente aprende junto, né? Uma coisa que eu Muito. sempre falo no início de qualquer conversa, assim, a gente tá sempre aprendendo. Eu comecei, a gente até tava trocando uns áudios antes ali, tu falou, ah, tu deve estudar já feminismo tem um tempo, então tu deve saber um pouco mais e tal. Eu me considero feminista desde a infância, praticamente, pelo meu posicionamento, pela forma como eu me colocava em situações que traziam a questão de gênero. Mas eu comecei a estudar mesmo, assim, e ler conteúdo mais teórico no meu TCC, que foi em 2017. Então, não é uma coisa também que eu super entendo e conheço o feminismo. Então, a gente está sempre aprendendo e se a gente der alguma bola fora que falar alguma coisa que alguém não concorda, né, já fica aberto o espaço, é um espaço de troca mesmo para as pessoas escreverem e a gente vai aprendendo junto, né? Com certeza, é isso aí. A gente não sabe tudo, né, Ana? Mas as mudanças que a gente quer que ocorram, a gente começa a proporcionar essa reflexão, esse pensamento, e é o nosso objetivo hoje. Então, vamos começar. Eu vou me apresentar rapidinho, tá, Ana Lu? Depois eu deixo você se apresentar e aí a gente inicia esse tema tão importante que a gente escolheu para o Dia das Mulheres. Então, pessoal, para quem já me acompanha aqui na Professora na Quarentena, eu sou a Manuela, sou professora municipal aqui de Vacaria, trabalho hoje na educação infantil com muito carinho. Como eu e a Ana já comentamos, a gente não sabe tudo, não somos perfeitas, ainda tenho muito que aprender, o que crescer, mas estamos nessa busca e nessa tentativa. Então, obrigada a quem acompanhar, quem assistir depois, se sinta bem-vindo. É um espaço que a gente vai então conversar esse tema feminismo e infância. O que será, né, Ana, que a gente vai relacionar esses dois pontos, o que a gente vai trazer? E sintam-se à vontade, então, para a gente ir conversando. Conheci a Ana aqui no Instagram, foi do nada, né, Ana Lu? E foi muito bom. A gente teve uma conversa muito bacana pelo direct. E a gente pensou, não, a gente precisa proporcionar para outras pessoas ouvirem o que a gente comentou ali no particular. Então, vai ser o que a gente vai tentar hoje. E passo então para a Ana se apresentar um pouquinho para nós também. Então, como eu comentei, eu me considero feminista desde a infância, da adolescência, devido à forma como eu me posicionava. Comecei a atuar de uma forma mais direta nesse sentido, trabalhando com o projeto Acolher, que é um projeto de vacaria, fundado pela promotora Bianca, do Ministério Público, e fundado em 2015. Então, eu comecei a trabalhar com o Acolher em 2017, ainda no meu TCC, e aí depois na implementação do projeto em 2018. E é ali que eu comecei a me posicionar mais como ativista, esse ativismo na busca pelos direitos e oportunidades para as mulheres. E aí, então, trabalhei com o Acolher até maio do ano passado. E no ano passado eu fui candidata a vereadora, para quem ainda não me conhece. Então, fui candidata a vereadora em Vacaria. E também trazendo
na campanha, né, trazendo essas pautas femininas, essa busca, projetos, propostas que trouxessem essa questão dos direitos e das oportunidades para as mulheres, né? E é isso, estou sempre estudando e tentando aprender e conhecer cada vez mais sobre esse tema, e acho que é super importante a gente ter esses momentos para trocar mesmo e falar de coisas que são tão importantes e relevantes para a gente buscar alguma transformação nesse sentido, né? Isso aí. Muito bom, né, Ana? Vamos lá, então. O porquê que a gente escolheu, né, esse tema infância e feminismo, como que a gente vai relacionar e o porquê que ele é tão importante, principalmente nessa data, né, Ana, que a gente escolheu para falar sobre isso. Então, começo já abrindo para a Ana nos explicar um pouquinho mais sobre o que é esse termo feminista. A fulana é feminista, eu defendo o feminismo, que às vezes isso causa tanto medo nas pessoas, tanto espanto, né? Ai, que coisa tão perigosa que pode ser. Mas, na verdade, acho que é um termo muito libertador, se a gente conhecer um pouquinho, se a gente entender algumas ideias, né? E não vai causar, assim, nenhum mal. Então, eu vou te pedir, Ana, você que sabe mais que eu, que fale um pouquinho para as pessoas do que é o feminismo, o que ele defende. Antes de falar um pouquinho sobre o feminismo em si, falando mais especificamente sobre o tema da nossa live, né, infância e feminismo, por quê? Porque às vezes as pessoas podem, de repente, olhar ali a publicação e pensar, mas por quê? Por que falar de feminismo, ter essa perspectiva olhando para a infância? Então, vou fazer um convite para a gente fazer um exercício, né, simples. É a gente olhar para o nosso presente hoje, e para o cenário que a gente se encontra, onde a gente tem altos índices de violência contra a mulher, de assédio, onde a gente tem desigualdade no mercado de trabalho, discriminação no mercado de trabalho, gerando diferenças salariais, diferenças de oportunidades, onde a gente vê abandono paterno. Então, no Brasil, nós temos 11 milhões de mães solo, onde a gente tem sobrecarga de tarefas, onde as mulheres abraçam maior parte do trabalho doméstico, dos cuidados com a família, a questão dos padrões estéticos, que acaba resultando, às vezes, numa baixa autoestima, em a gente não ter certeza de que o que nós somos é bom, porque a gente está sempre tentando atingir um outro nível que nos é colocado, que nos é imposto. Então, é a gente olhar para esse cenário de nós, mulheres adultas, como que a gente se vê nesse mundo hoje e pensar, é isso que a gente quer para as nossas meninas? É isso que a gente quer para as nossas crianças, né? E também é isso que a gente quer para os nossos meninos, porque quando a gente fala de feminismo, a gente não está falando só das mulheres. Essa estrutura patriarcal, esse machismo que a gente vê tão presente, ele afeta muito os meninos também. A gente vai estar falando sobre isso aqui hoje, né? Então, por isso é tão importante a gente falar associar, olhar para a infância com uma perspectiva feminista. Porque esse problema é muito estrutural. E para a gente conseguir transformar alguma coisa, a gente tem que começar na raiz. Tem que trabalhar a base, né? E falando um pouquinho mais, então, o que é o feminismo, como tu comentou, às vezes a palavra causa alguns receios nas pessoas, assim, existe uma distorção muito forte, impulsionada por... O feminismo, ele hoje, se a gente pesquisa, se ouve falar muito em feminismos. Não se trata mais de apenas feminismo, porque é uma luta que abrange várias lutas específicas de outros grupos de mulheres. As mulheres são plurais, então por isso que se fala em feminismos. Então, existe o feminismo negro, existe o feminismo trans, então são várias lutas que fazem parte do feminismo. E eu acredito que esse receio que algumas pessoas têm, esse olhar negativo que algumas pessoas têm, vem de algumas manifestações mais extremistas dentro do próprio movimento. Então, o movimento ele não é homogêneo como nada é. Se a gente olhar para a religião, todos os católicos são iguais e têm o mesmo posicionamento? Não tem. Todos os evangélicos são iguais e se posicionam na mesma... Não. Existem evangélicos progressistas, por exemplo, né? Então, nos partidos políticos, enfim. Então,
é importante a gente ter essa consciência de que o movimento não é homogêneo, e sim, existem então, algumas manifestações mais extremistas, digamos assim, que acho que aos olhos das pessoas passa esse algo um pouco mais radical, que é, por exemplo, essas manifestações sem roupa, por exemplo, que as mulheres se manifestam na rua sem roupa. Qual que é o sentido dessa manifestação? É falar da questão da liberdade do corpo, da objetificação, da sexualização do corpo da mulher e tentar lutar contra isso. Então, uma forma que esses grupos encontram de se manifestar é essa, e talvez por isso que assusta um pouco as pessoas. Mas o feminismo em si é a busca por igualdade entre homens e mulheres. Então, não é que as mulheres tenham mais direitos que os homens, não é que as mulheres sejam superiores aos homens, é a busca por igualdade entre homens e mulheres. Ana, quando eu falo contigo, falha a minha voz? Às vezes falha um pouquinho. Para ti também? Falha um pouquinho, eu vou tentar falar devagar para ir mais nítido, tá bom? Qualquer coisa tu me avisa Tá se tu bom. não me entender, tá? Tá bom. Isso tudo que tu comentou para mim é um grande aprendizado. Agradeço assim por pessoas como você que postam, que publicam essas ideias, porque faz muito pouco tempo também que eu comecei a enxergar as coisas assim. Tinha sim aquilo que incomodava, que não gostava, que para mim era errado, mas às vezes parece que é só você que pensa isso, né? E quando você vê que tem mais mulheres, mais pessoas envolvidas nisso que também não gostam e não querem aceitar, aí você começa a ver, ah, não, então não sou tão louca assim, isso existe. E Ana também me corrija no que eu vou dizer se não estiver correto. Antes de a gente vir, né, eu pesquisei ali no dicionário o que era o machismo. E diz ali a qualidade, a ação de macho, de agressividade, de se sentir superior. E quando eu pesquisei o feminismo, não era como pôr a figura feminina como superior ao homem ou às coisas em gerais, mas querendo igualdade, querendo ser vista também como um ser digno de fazer o que ela quiser. E é isso que hoje a gente vai tentar conversar para introduzir nas nossas crianças, na nossa educação. Então, esse tema infância e feminismo, eu acho que eu acho ele lindo, porque quantas vezes, né, tudo isso que tu falou, Ana, do abuso, do abandono paternal, da estética, a gente veio construindo isso. Desde quando? Desde a nossa infância, né? Os brinquedos que a gente ganha, as bonecas loiras, altas, acinturadas, se não for assim não é bonito, né? O jeito que a família se organiza, o pai vai fazer só aquilo, a mãe vai fazer só isso. Isso vem da nossa criação. E se a gente começar a pensar diferente, quanto mais mães nos verem hoje, pais também, né, professores, para a gente começar a introduzir isso nas pessoas para que a gente passe nessa educação, né, para que a gente tenha aí uma geração que vá crescendo um pouquinho diferente. Com certeza. E até quando eu estava pensando nas coisas que a gente ia falar, que a gente queria trazer para a live, né? Uma das coisas que me passou na cabeça também é que hoje, com a questão da internet, né, as crianças estão tendo acesso cada vez mais cedo à internet, às redes sociais, elas têm celular cada vez mais cedo. Então, na verdade, até quando a gente pensa nessa questão da educação e das crianças e do que a gente está ensinando, o que a gente está transmitindo, acaba que vai até além dos pais e dos professores. Na verdade, todos nós estamos, de alguma forma, educando as crianças hoje, porque elas estão tendo acesso ali. E se a gente está, tudo que a gente está divulgando, que a gente está, se a gente divulga, por exemplo, a questão que a gente nem vai abordar muito aqui, mas um exemplo, né? Se a gente divulga a questão de cirurgias estéticas, por exemplo, e a gente mostra o quanto isso é bom, o quanto isso é necessário, ou, por exemplo, a questão do padrão de ser magra. O quanto as crianças estão sempre vendo ali corpos magros, perfeitos e tal. Elas estão sendo influenciadas por isso, né? Então acaba que eu acho que essa nossa conversa aqui ela é pertinente, é relevante para todo mundo que quer buscar contribuir para que a gente tenha uma educação mais saudável e que busque igualdade, né? Com certeza, com certeza. Então, você trazendo, né, essa visão do feminismo para a gente,
Falo rapidamente, então, da educação infantil, né? Há não muito tempo atrás, a educação infantil, ela era vista como um abrigo, Ana, né? Assim, um local só de crianças carentes. Hoje a gente sabe que ela não é isso, né? Então, é uma instituição que vai promover o desenvolvimento da criança. Eu trago aqui as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. Elas trazem a criança como um sujeito histórico. Então, não é que quando ela crescer, ela vai ter um papel. Ela já tem, ela já age, ela já interfere, ela está ali ouvindo e ela está ali falando, né? Quem trabalha, quem convive, sabe que dependendo do que você dizer, ela vai ter uma resposta na ponta da língua. E ela vai te ensinar, ela vai interagir, ela está presente nessa sociedade. Então, te convido agora para a gente começar os pontos mais específicos que a gente quer trazer, né, desse contexto aí de trazer o feminismo já na infância. Certo, eu vou começar falando um pouco da questão do assédio, então. Até quando eu estava pesquisando, acho que era até sobre outra coisa, apareceu uma reportagem falando de uma campanha que uma empresa de calçados fez anos atrás, não é algo atual. Acho que era, sei lá, na década de 80, se eu não me engano. Em que apareciam as meninas desfilando, crianças, né? Era calçado infantil, as meninas desfilando com os calçados e os meninos aplaudindo e dizendo, ai, linda, não sei, tipo, assobiando, sabe? Mexendo com as meninas. Então, isso eu acho que é uma coisa que é válido pra gente pensar, que vai além dos brinquedos, né? Que comportamentos que a gente ensina para as crianças e, nesse caso, para os meninos, desde que eles são tão pequenos, né? Eu não sei o que que tu vê hoje, mas eu lembro que quando eu era criança, o meu irmão é 6 anos mais novo do que eu, e eu lembro dele no colo do meu padrasto, sei lá, com 2 aninhos, e o meu padrasto brincando assim com ele, tipo, é inocente. Eu entendo que parece muito inocente, né? Então o meu padrasto brincando com ele para ele mexer com uma moça que estava passando na rua. Ai, mexe com a gata, chama a gata e tal. E ele tinha 2 aninhos. E aí tu pensa, ah, nossa, mas é tão inocente. Sim, parece inocente, mas a gente está ensinando desde cedo para os meninos que eles têm que estar nessa posição de estarem sempre conquistando, de estarem sempre tendo uma atitude nesse sentido de... A gente está ensinando o assédio, se a gente para analisar bem a situação, né? E o que que isso vai resultar mais tarde? E claro que não, né, nada que a gente falar que a gente está generalizando. Ah, todos os meninos que o pai brincou e falou isso, eles vão assediar as mulheres na vida adulta? Não, claro que não, né? Mas alguns vão. Então, é uma cultura que a gente cria e que a gente alimenta sempre. Não sei se isso ainda acontece hoje, eu acredito que sim, mas menos, com menor intensidade. Mas é uma cultura que a gente alimenta que tem relação com o assédio. E aí, trazendo uma situação, por exemplo, que aconteceu com uma pessoa da minha família, a afilhada do meu irmão, ela tem 13 anos, e no final do ano passado ela chegou em casa 2 vezes chorando porque tinham mexido com ela na rua. E aí a gente entra numa outra questão, que é essa questão da objetificação do corpo feminino, da sexualização do corpo feminino. Então, ela é uma menina, ela tem só 13 anos. Só que o corpo dela já desenvolveu, ela, né, ela tem um corpo de moça para quem olha de longe. E aí isso dá o direito, que não dá, mas alguns homens se sentem no direito de abordar, de mexer, de, enfim, né? Então, acho que esse é um ponto já que vale a gente pensar. Com certeza. E isso é muito triste, né, Ana? Porque isso não gera a gente se sentir bonita quando alguém te assedia na rua. Você só fica com medo, né? O sentimento que a gente tem é medo, né? Eu e minha mãe, a gente gosta de caminhar ali na Avenida do Rodeio, mas tem dias que a gente diz, olha, não vai sozinha, né? A gente começa a se privar de algumas coisas por medo dessas brincadeiras ou brincadeiras, né? Enfim. Ou que isso, né, comece a ficar mais grave, que alguém venha e que você não tenha o que fazer. Então, Exato. E concordo. aí eu já vou fazer um link, Pode era até uma falar. dica que eu tinha pensado em dar no final, mas como tu trouxe esse exemplo,
Tem um documentário que o nome é Chega de Fio Fio. Ele foi desenvolvido pelo Think Yoga, ou pelo Think Eva, é uma organização que trabalha muito em prol da igualdade de gênero. E esse documentário traz essa questão do nosso direito à rua. Tipo, nós temos direito a circular na rua, a andar na rua sem ter esse receio de ser assediada, sem se sentir acuadas, né? Sem ter esse medo. E aí, nesse documentário, ela questiona várias vezes, ela enfrenta o assédio. Então, ela tá andando na rua e um cara mexe com ela, e ela volta e diz: Tu falou comigo? Ah, eu só te dei oi, não pode? Ah, tu dá oi pra todo mundo, assim, que tu cruza na rua? Ou às vezes a pessoa diz: ai, disse que tu é bonita, não pode? Ela fala: tu não acha que isso é assédio, não? Então, ela enfrenta o assédio, é um documentário que vale muito a pena assistir. Mas é uma questão difícil e eu até fiquei me perguntando quando aconteceu essa situação com a afilhada do meu irmão que eu comentei. Eu pensei, como que eu posso ajudar ela de alguma forma? Porque eu não posso dizer para ela enfrentar o assédio na rua dessa forma. Eu não posso dizer para uma menina de 13 anos olhar de volta para a pessoa, para o homem que assediou e questionar, né? Então é algo muito complexo e por isso, mais uma vez, que é na base, é na infância que a gente desconstrói esses comportamentos, né? E acho que principalmente assim o que a gente precisa falar muito é do exemplo, né? Eles veem os pais, eles veem os tios, os irmãos, eles vão reproduzir. Então, eu acho que também assim trazer para esses, né, para esses adultos estarem atentos ao que eles estão passando para essas crianças, que logo já serão os nossos próximos adultos. Né? Eu tive um dia, um menininho, nós estava na sala brincando, e claro, para ele não tinha maldade nenhuma, ele só reproduziu uma atitude que ele viu. E a gente estava dançando, e aí ele veio, assim, bem rápido, e deu um tapa no meu bumbum. Eu fiquei tão Que chocada na hora. situação, e acho que tu não sabe nem o que tu faz, né? Né? Eu acho que eu fiz uma cara tão espantada que o coitadinho ficou espantado igual. Né? E eu disse para ele, fulaninho, ó, não faz assim, né? A prof não gosta, isso é, né, não é legal. As meninas não gostam que você faça isso. Não toca no corpo do outro sem o outro deixar. E eu fiquei pensando, né? O que que ele assiste? Ou o que que ele vê? Né? Ou provavelmente tem... Eu vejo muitos casais com esse tipo de brincadeira. Né? Mas eles estão vendo o que que a gente está passando, né? Bater pode, é um corpo assim que ele é para isso. E eles estão pegando, eles estão captando tudo isso e a gente precisa estar atento ao que a gente quer mudar, o que a gente vai querer construir, né? A nossa fala, o papel também de cada um dentro de casa, né, Ana Lu? Tem crianças, isso eu vejo assim que está mudando. Os meninos, eles não nascem com essa concepção, né? É a gente que dá isso para eles. Tanto do preconceito, do que cada um vai fazer, eles estão ali prontos para tudo que tiver de novidade. Mas infelizmente é o que a gente deposita porque a gente também já recebeu, né? Mas os meninos adoram brincar de panelinha, né? A idade que eu trabalho, eles são bem pequenininhos, eles têm 3 anos. Eles adoram brincar de fazer comida, de lavar louça, de cuidar do nenê. Às vezes, o que que acontece? A família poda, com medo. Ah, meu filho não vai ser homem, meu filho não vai, né? O que que ele vai virar se ele só brincar de comidinha? Ele tem que brincar de outra coisa, ele tem que mexer com as meninas, né? É uma coisa muito antiga, muito enraizada, mas eu acredito sim, né, Ana, que com dias como hoje a gente vai conseguindo plantar uma semente diferente. Eu acho que isso que tu colocou é bem importante, que é meio que automático que a gente vai reproduzindo, né? As pessoas, enquanto as pessoas não olharem para essas questões, para isso que a gente está trazendo, por exemplo, né? Para esse conteúdo, para conteúdos que falem sobre isso, não vai acionar esse botão de opa, isso eu não posso falar. Ou opa, isso eu não posso fazer. Porque eu vou estar ensinando para o meu filho, eu vou estar ensinando para minha filha, eu vou estar fazendo com que ele reproduza tal comportamento que não é legal, que não vai ser legal para ele lá na frente, né? Ou para ela. Então, é bem um exercício. Eu acho que é muito um querer, sabe? Despertar para isso, enxergar que isso está fazendo mal, está fazendo mal para nós enquanto sociedade, está fazendo mal para as mulheres e está fazendo mal para os homens.
E a partir desse enxergar, exercitar diariamente, assim, tá atento para perceber e poder fazer agir de uma forma diferente, né? E eu acho que falando até sobre esse perceber, né? Perceber o quanto isso está fazendo mal para nós como sociedade, para as mulheres e para os homens, quero trazer também um pouco a questão da violência doméstica, que é um problema muito sério em Vacaria. Vacaria é a 12ª cidade com maior índice de violência doméstica no estado. São registradas, em média, 3 ocorrências por dia. Então, sabe, é aquele momento de a gente parar e pensar, 3 mulheres por dia são violentadas. Isso considerando as mulheres que registram a ocorrência, porque existem pesquisas que mostram que muitas mulheres não registram, então esse número pode ser bem maior, né? E aí, quando a gente pega essa questão da violência doméstica e vamos olhar para a infância, o que acontece na infância que possivelmente contribui para esse cenário, né? Então, tem se questionado já há algum tempo o uso de algumas frases que são repetidas para os meninos há muitas gerações, frases como homem não chora, seja macho, seja forte, não seja mulherzinha, né? Então, o que essas frases estão dizendo para esses o que a gente está dizendo para esses meninos com essas frases? Em que posição, em que papel que a gente está colocando esses meninos, né? De que eles não podem demonstrar sentimento. Então, tem uma repressão emocional muito forte aí. E isso resulta em quê? Em homens, em meninos que na vida adulta vão ser homens violentos. Isso, estamos generalizando? Claro que não. Mas pode resultar muitas vezes em homens violentos, porque eles não conseguem nem sequer externalizar aquilo que eles estão sentindo. Então é tanta repressão que em algum momento ela sai de um jeito todo errado, né? Então, isso é uma coisa importante de a gente pensar. E aí, outra coisa que eu acho, enfim, importante de falar também, que ainda tem pessoas que acreditam que isso é sim uma forma de educar os meninos. Ainda tem pessoas que acham que essas frases devem ser ditas e que os meninos precisam saber que eles não podem chorar, que eles têm que ser fortes. E aí é por isso que eu trouxe alguns dados aqui que falam trazem bem essa questão do homem na vida adulta relacionado com os sentimentos, né? Homens se suicidam quase 4 vezes mais do que as mulheres. 17% deles têm algum nível de dependência alcoólica. Eles são 95% da população carcerária do Brasil. E apenas 3 em cada 10 homens conversam sobre os seus maiores medos. Então, quando a gente olha para isso, e por isso que eu digo que quando a gente fala em feminismo, a gente não está pensando apenas nas mulheres. Quando a gente busca um mundo mais igual, não é apenas pelas mulheres, né? Isso vai repercutir também na vida dos homens, em uma vida mais saudável, né? Enfim, em uma maior harmonia, enfim. E aí, trazendo um pouco essa questão das meninas, né? Quando a gente fala da questão da violência doméstica. Então, dos meninos eu falei desse ponto, dessas frases que são repetidas desde a infância, né? E aí, falando das meninas, a gente tem essa questão dos contos de fadas, né? Do Príncipe Encantado, do Felizes para Sempre, que também já vem sendo problematizado, a gente já vem falando um pouco sobre isso. Eu lembro que quando teve ali o filme da Frozen, né? Foi super falado da princesa, que ela não tinha o príncipe, acho que é a Anna, a personagem principal da Frozen, né? Então, ali foi problematizado bastante essa questão de por que sempre tem que ter um príncipe, por que as mulheres não são colocadas como heroínas, enfim. Então, a gente cresceu, pelo menos as mulheres da minha geração, e acho que vai um pouco além da minha ainda, imaginando esse príncipe encantado, criando esse conto de fadas na cabeça. Então, a gente cresce já pensando em seus problemas. Exato. A gente cresce já pensando em um relacionamento, né? E o que isso acaba... Qual que é o resultado disso? Então, quando a gente chega na vida adulta, muitas vezes, para muitas mulheres, esse ideal de relacionamento é tudo. É a coisa
mais importante. Se não é tudo, é uma das coisas mais, é o pilar mais importante. Ter um relacionamento estável, estar bem com alguém, ter alguém, né? E no que isso resulta? Muitas vezes a mulher acaba estando mais vulnerável a um relacionamento abusivo, a um relacionamento violento, porque ela precisa tanto daquilo que às vezes é difícil se libertar daquilo, porque aquilo é a única possibilidade de felicidade, né? Então, muitas vezes os meninos, eles são mais incentivados a praticar esportes, a se arriscar nas brincadeiras, a serem mais aventureiros. Então, eu acho que o horizonte do menino, desde o início, ele é maior. E da menina é mais voltado para o cuidado. Então, isso que tu falou das brincadeiras ali, da boneca, das panelinhas e tal. É bacana até tu dizer, e realmente eu tenho um priminho que ele tem 6 anos, que tu comentou que os meninos gostam de brincar de panelinha. Só que às vezes tem uma interferência Nossa! externa que diz que ele não pode brincar com aquilo, né? E realmente eu vejo, eles gostam, só que muitas vezes o contexto está dizendo que eles não podem, então o homem não exercita esse cuidado, né? Desde a infância, ele não é ensinado a cuidar. As mulheres são ensinadas demasiadamente a cuidar do bebê, a cuidar da casa, então até com os brinquedos, as panelinhas, a vassourinha e outros utensílios domésticos, né? E os meninos, eles não são ensinados a cuidar. E aí tem um outro dado também que me chamou a atenção, que tanto nessa questão dos brinquedos, que eles não têm esse estímulo para cuidar, como eles não veem, eles também não têm referência de um homem cuidador. Então, muitas vezes, em casa, eles já não têm essa referência devido à forma como a nossa sociedade foi construída, né? A essa estrutura que a gente está falando. E na primeira infância, eles também não veem, porque eu não encontrei aqui a informação, mas eu lembro de cabeça, uma informação que apenas 2% dos cuidadores, dos educadores nessa fase, na primeira infância, são homens. Então, acaba que os meninos não têm também uma referência do homem nesse papel de cuidado, né? Ana, tu trouxe tantos pontos importantes que a gente ficaria, acho que até amanhã. Essa questão, né, dos desenhos, das histórias, né, do que a gente idealizou para as meninas, isso é muito interessante. Eu amo desenho, estou amando essa nova fase aí de princesas que estão vindo sem o príncipe encantado, que vão em busca de seus sonhos. Deixo aqui para as mães a sugestão do filme da Moana. Ela busca, as protagonistas da história agora são elas. Nem tudo vai se resolver depois que ela casar. Não criticando também, né, Ana Lu, as pessoas, as mulheres, os homens, enfim, que têm esse sonho, que querem se dedicar ao lar, tudo bem. É um serviço lindo, é uma doação linda. Mas que também, isso que tu falou, né, do brinquedo, do horizonte que é proporcionado para o menino, que também seja para as meninas, né? Aquele vídeo que a gente conversou hoje, do que as mulheres descobriram, do que as mulheres inventaram, do que elas estudaram, que a gente tenha mais cientistas, que a gente tenha mais descobridoras, que elas tenham essa oportunidade, né? Que a gente não fique podando. Isso começa também no quê? Né? Se você, por exemplo, for convidada para um aniversário de 4 aninhos de uma menina, né? Infelizmente, o que a gente compra para dar de presente, né? E para um menino, o que eu ia dar de presente para um menino? Um carrinho, uma bola, somente isso, né? E nesse tempo de pandemia, eu recebi um vídeo de uma mãe muito querida, que tem já uma visão muito legal com o filho dela, e ele estava brincando de comidinha e de panelinha. E eu disse, nossa mãe, que legal você comprar esse tipo de brinquedo para o teu menino, né? Você deixar ele brincar com isso, eles também gostam de boneca, as meninas também são espoletas, também querem correr, subir em árvore. E ela me disse, olha, prof, ele vê bastante o pai cozinhar, ele vê o pai fazer isso, então ele também brinca, né? O que é o momento da brincadeira? Ela está reproduzindo o que ela vive, o que ela vê dos adultos que estão ao seu redor, né? Então tem criança às vezes que brinca coisas mais agressivas, que brinca do pai xingando a mãe. Tudo isso a gente vê na escola. Que brinca de fazer comida para a mãe e para o filho, né? Eles estão reproduzindo tudo que eles estão vivendo ali nesse lar.
né? Então, essas coisas que você trouxe também da violência contra a mulher nesse momento de pandemia, que coisa mais triste, porque onde era para ser o nosso refúgio, onde era para ser o nosso descanso, às vezes se torna o nosso pesadelo, né? Foi uma preocupação, em todas as reuniões que a gente teve assim de escola, é uma grande preocupação agora com as escolas fechadas, as creches, né, que é onde eu trabalho. Como que essas crianças estão, o que que elas estão vivendo, o que que elas estão vivenciando, principalmente as mães, né? Tanto de violência quanto também de abandono. Tu disse 11 milhões de mães que cuidam dos filhos sozinhas, né? 11 Entendi certo milhões. esse número? Eu diria que devem existir tantos outros milhões, outras milhões de mães que são casadas, mas também estão educando seus filhos sozinhos, né? E Uhum. são coisas É que a gente verdade. precisa começar a questionar, né? Talvez eu, como mãe, reclame que eu não estou tendo ali ajuda e participação, mas então aproveite e comece a ensinar esse teu filho a pensar diferente, né? Hoje eu deixo esse pedido para mães de meninos, para mães de meninas, para professores, né? Que a gente comece a pensar assim, o que que a gente quer que eles vivam de diferente. E outra coisa também, Ana, que tu comentou ali da sexualização, do assédio, né? Se a gente for assim, dar uma olhadinha em desenhos mais antigos, a figura feminina ela é sempre muito escultural, ela era sempre muito bem desenhada. Graças a Deus, tá dando uma arredondada, tá tendo um padrão mais infantil, né? Então deixem as crianças serem crianças um pouco, deixem elas viverem assim a inocência, né? Uma coisa que eu nunca gostei quando a gente está na escola e tem um menininho e uma menina brincando juntos. Ah, estão namorando. Eu já vi muitas profs dizerem isso. São namoradinhos. Deixem eles aprenderem a fazer amigos. Depois eles vão se preocupar com relações adultas, né? Então que a gente cuide. Provavelmente eu já devo ter falado uma besteira assim também. Mas que a gente comece a se incentivar um ao outro para a gente passar isso para eles, né, Ana? Com certeza. Isso que tu comentou também tinha pensado, que tem muito essa fala, né? E para os meninos também é curioso a gente pensar que para os meninos normalmente é no plural, né? É as namoradinhas, a pergunta, né? Ah, e as namoradinhas, né? Então também Claro. tem esse estímulo de como que o homem demonstra. Claro que a gente está falando de crianças, né? Mas a raiz disso tem a ver com virilidade, com o homem novamente nesse papel de conquistador, de quem está sempre nessa posição, né? E o que tu falou sobre a gente que não é uma crítica a quem escolhe a quem escolhe ocupar esse lugar de eu prefiro estar em casa cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa, não tem problema nenhum nisso, desde que seja uma escolha. Quando na infância nós somos ensinadas apenas isso, a gente aprende apenas isso, que a gente cuida da casa, não é uma escolha. Então, quando a gente questiona Não, e e o fala mais triste, nesse Ana, sentido. Oi? desculpe te interromper. O mais triste é que assim, ó, não, por exemplo, quem quer, quem gosta, quem vai se dedicar à família, aos filhos, à casa, muitas vezes não é só isso. Né? Se tu tiver um outro sonho de estudar, de fazer alguma outra coisa, você vai carregar tudo isso junto sozinha para você poder fazer, Uhum, né? uhum. Sim, e aí quando a gente questiona essas coisas, eu acho que é bem nesse sentido que tu complementou antes a minha fala, né? De ampliar o horizonte. Então, tanto para as mulheres, que as mulheres possam enxergar outras possibilidades, e aí isso sim ser uma escolha, e muitas vezes vai ser, como tu disse, vai ser uma sobreposição de tarefas, né? Mas se for uma escolha, tá tudo certo, desde que a gente perceba que a gente pode ocupar outros espaços e que os homens também possam perceber que eles também podem ser cuidadores e que isso tem um valor enorme, né? Então é bem nesse sentido mesmo, assim. Com certeza. Uma outra coisa que tu tava falando da questão dos corpos, né? Dessa questão estética e tal.
E aí a gente tinha trocado uma ideia também sobre a pressão estética e sobre os brinquedos, sobre como nós também sofremos essa pressão estética. Desde, a gente começa a enxergar isso desde a infância através dos brinquedos, né? E aí eu lembrei de uma situação que aconteceu. A gente fez um brechó do Acolher o ano em 2018, acho que foi, ou 2019. 2019. E no brechó eu coloquei uma boneca para vender. E era uma boneca tipo Barbie, não era Barbie, mas era tipo Barbie. E ela tinha o corpo, aquele corpinho da Barbie, magrinha, e as curvas, loira, cabelo liso e tal. E ela era tipo, era acho que uma série de contos de fadas. Então ela tinha uma inspiração na Branca de Neve, se eu não me engano. Ela tinha uma bolsa, uma maçã e tal. Enfim, a boneca tava lá no brechó para vender e teve uma menina que ficou fascinada naquela boneca. E ela queria muito aquela boneca. E a gente tinha colocado, eu acho que era R$ 30, uma coisa assim, a boneca. E ela tinha R$ 5. E aí ela queria comprar a boneca, né? Eu disse, tá, vamos combinar assim. Se ninguém comprar, no final do dia eu vendo ela pra ti pelos R$ 5. E a menina ficou lá esperando e torcendo que ninguém comprasse. E essa questão de a gente questionar esse padrão estético e questionar olhando já para a infância e para os brinquedos, ainda eu acho que é algo novo, talvez, que às vezes a gente nem sabe como lidar. Então, eu vi aquela menina que ela não tá dentro do padrão estético, ela era gordinha, ela tinha o cabelo crespo, loira, o cabelo crespo, e aí ela tava encantada com aquela boneca. E eu pensei, eu preciso dizer alguma coisa para ela que, que ela saia daqui sabendo que ela é maravilhosa e que não é só essa boneca que ela tá enxergando desse jeito que é bela, né? E aí eu falei alguma coisa pra ela que ela era linda e tal, mas sabe quando tu se vê naquela posição de estar entregando aquele brinquedo para aquela criança que vai dar uma referência de beleza para ela e eu não queria que ela tivesse aquela referência, sabe? Então é bem complicado, assim, e eu acho que vale a gente pensar, vale a gente refletir sobre isso. E nesse caso, enfim, os pais, os dindos, né, as pessoas que estão Sim. ao redor dessas crianças, né? Pensar no que a gente está comunicando quando a gente dá um presente, enfim. E uma outra coisa que eu me lembrei que não tem a ver com isso também, mas também é uma situação, não tem a ver com padrão estético, mas é uma situação que envolve brinquedo e questão de gênero. Eu tenho um priminho, como eu comentei, que ele tem 6 anos agora. E quando ele era pequenininho ainda, acho que ele tinha uns 4 anos, eu dei um skate de presente para ele. Porque eu tenho um skate, eu andava de skate um tempo atrás, e ele sempre viu o meu skate, ele adorava o skate e tal, e aí eu dei um skate para ele de presente. E aí, acho que, sei lá, o ano passado, um dia ele tinha abandonado o skate, aí o ano passado ele pegou de volta, e ele queria que eu ensinasse ele a andar. E aí eu tava ensinando ele a andar, e daí eu disse pra ele, mas a Lu não é. Ele queria que eu, tipo, fizesse manobra, sabe, com o skate. Daí eu disse, a Lu não é a Lu não é profissional, a Lu sabe andar, mas só andar assim, tranquilinho, né? E tal. Essa E daí ele locomove. me falou, aí ele me falou assim, é porque tu é menina, né? Olha só. Sendo que ele cresceu me vendo ter um skate, sendo que eu tive o skate antes dele. E não sei em que momento que ele absorveu de algum lugar que menina não anda de skate, ou que menina não é tão boa no skate. E aí eu disse pra ele, não, não é porque a Lu é menina, é porque a Lu não é profissional, mas tem meninas que são profissionais e que sabem fazer manobra e que, né? Então, além de a gente pensar nessa questão dos brinquedos, acho que também é super válido a gente ter esse olhar, estarmos atentas e atentos para provocar essas reflexões nas crianças quando surgem esses questionamentos, essas falas, enfim, né? Sobre o brinquedo, Lu, eu já postei até uma vez que eu acho o máximo a Sabrina Sato com aquela filha dela e que ela tem o boneco preferido. A menina é branca, loira, mas os bonecos que ela mais gosta de brincar, eles são da cor da pele preta. E acho que é porque ela foi sempre muito incentivada, ela sempre teve
bonecos de outra cor, de outro tipo, né, que não eram o dela. Então, essa menininha que tu estava contando ali o caso, né, é mais uma vítima, né, de todo esse padrão que é imposto, do que realmente é bonito. Eu acho que eu já cheguei a te contar, né, que eu tive uma aluna morena, do cabelo cacheado, e eu disse, nossa, você é tão linda quanto a Moana. Para quem não sabe, a Moana é um personagem dela, também é morena e tem o cabelo ondulado. E ela me disse, não, prof, eu não quero ser a Moana, eu quero ser a Frozen. Né? A Frozen é loira, magrinha, do olho azul. Então, ela tinha 3 anos e ela já não queria ser comparada com aquela personagem diferente, mais arredondada. Ela queria ser comparada com aquele outro tipo. Então, isso é muito forte, sim, Ana. Tanto, né, da imagem que é passada, dos brinquedos, mas que a gente lembre, assim, que não precisa ser também só para a menina da cor morena, né? Que a gente aprenda, assim, a ter essa diversidade, mas às vezes acho que é difícil até encontrar para comprar brinquedos assim, né? Eles não são a grande quantidade. Eles não são, assim, o que tem de mais destaque, né? E queria puxar mais uma vez isso que a gente estava falando ali dos pais, da pandemia. Se a gente for reparar os grupos de WhatsApp, que acho que é o meio que o município melhor encontrou ali para divulgar as aulas, acredito que a grande maioria, os grupos são compostos pelas mães, né? É bem raro ter um pai dentro de um grupo para receber as atividades da escola. Então, hoje eu deixo o convite de novo. Pais, participem dos grupos e atividades da escola. Vocês também podem receber, vocês também podem entregar, vocês também podem sentar com os filhos fazer as tarefas, né? Porque é essa vivência que eles vão levar para deles. Eu não sei, eu acho que eu não trouxe esse dado antes, mas isso também tem a ver com essa questão né, do cuidado, das tarefas que a mulher assume, né? E tem um Sim. dado que fala que as mulheres são responsáveis por 3/4 de todo o trabalho não remunerado. Então, todo o trabalho, 3/4, né? Todo o trabalho voltado para o cuidado doméstico, para o cuidado com familiares, às vezes com os idosos, com a criança, com as tarefas da criança, né? Então, realmente é algo importante de a gente olhar, de a gente pensar e encontrar formas de ir desconstruindo isso, né? E essa chamada que tu faz para os pais é bem isso. O 8 de março é para isso. É para a gente se autoavaliar e pensar no o que nós podemos fazer, o que está ao meu alcance, né? O que eu posso, que visão que eu posso despertar e transformar de alguma forma para que a gente consiga ir construindo um mundo mais igual, né? Com certeza. Uma coisa também que eu acho que é importante a gente colocar, quando eu estava pensando no conteúdo, me ocorreu, não sei quanto tempo a gente ainda tem aqui, eu acho que a live é 1 hora no Instagram, né? Acho que vale a gente trazer, então. A gente falou também um pouco, quando a gente falou dos brinquedos, a gente falou da questão das cores, né? De cor, o que é cor de menina, o que é cor de menino. Antes ali nas falas que são ditas para os meninos, por exemplo, uma das que eu falei é não seja mulherzinha. Aí quando tu falou que os meninos gostam de brincar de panelinha, às vezes os pais têm aquele receio, não vai ser homem e tal. Então, o quanto também existe de preconceito nessas coisas que a gente expressa, né? O quanto existe de homofobia também, quando se tem o receio que o menino prefira o rosa, ou que o menino goste de brincar de panelinha, né? Aí a gente entra num outro tema, que é essa questão do LGBT, que também tá coladinho ali com o feminismo, sabe? Então o feminismo se aproxima muito também da pauta LGBT, porque esse público sente muito as dores que a gente sente, né? Então é uma coisa que se mistura bastante, assim. É importante a gente falar e pensar sobre essas falas, pensar por que preocupa tanto que o menino goste de rosa. E independente dessa questão, eu acho que as crianças, por exemplo,
o menino gostar de rosa, cara, rosa é colorido, chama a atenção da criança, simples assim. O menino fantasiar que é uma sereia. A criança está imaginando, ela está naquele mundo da fantasia, tudo para ela é possível, e isso não quer dizer nada. Mas e se quiser dizer algo? Ok, entende? Tipo, então acho que vale essa análise dessa questão da homofobia e do público LGBT também, que é muito afetado pelo machismo, né? E não vai ser você proibir dessa criança ter acesso a um tipo de brinquedo que vai mudar o que ela é ou o que ela quer ser, né? Exatamente. Ana, eu acho que a gente trouxe assim bastante coisas muito especiais para a gente pensar, né? Teriam outras tantas e de cada uma que a gente puxou daria para tirar ainda muito mais, né? Mas para a gente também não se estender, até acho que a gente pode fazer mais momentos assim. Para mim foi muito proveitoso, aprendo sempre muito quando converso contigo. Para a gente ir se encaminhando também para o fim, depois você traz mais alguma coisa que você queira deixar de mensagem. Deixo hoje então esse pedido, né? Não precisa ser tão radical, a gente também não vai mudar tudo do dia para a noite, mas que a gente comece a pensar nessas questões, no que nos doeu na infância. Tu sabe, Ana, que ali quando eu fiz magistério, eu me lembro muito assim de um estudo que a gente teve ali, das fases do desenvolvimento, que o caráter era formado até por volta dos 7 anos. Esses dias eu li que a nossa personalidade ela é formada até os 5. Ou seja, essa fase da gente de criança pequena, de primeira infância, ela é muito importante e ela vai refletir na vida inteira, né? Os traumas que a gente tem, as coisas que a gente tem assim tão interiorizada, o que a gente acredita, a nossa visão de mundo. Isso vem muito dessa fase, né, Ana? Depois a gente passa a vida inteira tentando arrumar, tentando desconstruir algumas coisas e reconstruir outras, e assim a gente vai. Mas então que hoje deixo essa nossa mensagem, pedindo que vocês, quem estiver assistindo, quem nos assistir depois, reflita sobre o que teve, assim, que podou na fase da infância, que foi ruim, tanto para a mulher quanto para o homem, que te impediu de viver algo que você queria, né? Que você então transmita para os teus filhos, para os teus sobrinhos, para os teus alunos, uma nova visão, uma nova oportunidade. E acho que devagarinho a gente vai construindo uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna para a gente viver. Que é o que a gente quer, né, Ana? Um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade. Com certeza. Eu acho que a gente pode abrir, ainda tem 9 minutinhos. Se alguém quiser mandar alguma pergunta nesse tempinho, pode mandar e a gente tenta responder aqui se der tempo. E é bem isso, assim, eu acho que é muito importante quando a gente enxerga tudo isso e a gente percebe a importância de construir um mundo diferente, uma sociedade diferente, nós precisamos muito nos colocar como ativistas nesse sentido de estar se movimentando, de estar conversando com as pessoas sobre essas questões, de estar levando esses temas para outras pessoas, porque é só assim que a gente vai conseguir realmente transformar alguma coisa, né? Então, acho que essa pode ser uma tarefa de casa, assim, com quem que eu posso compartilhar esse conteúdo, para quem que faz sentido, talvez, alguma coisa que eu ouvi aqui, né? Então, assim, a gente vai plantando sementinhas e vai aprendendo e vai transformando as coisas. E eu acho isso muito importante, porque às vezes tem pessoas que têm esse mesmo pensamento, mas talvez não tiveram acesso a algum conteúdo e acham que só elas pensam dessa maneira, né? E não é, tem muitas pessoas que já questionam muita coisa e que estão tentando pensar e agir de uma forma diferente. E assim a gente começa a divulgar, né, para poder alcançar mais pessoas que pensem assim. É isso aí. Eu amei e agradeço pela participação de quem acompanhou, de quem assistiu. Agradeço pelo convite também, Manu. Foi muito Eu que rica a nossa agradeço. troca, maravilhoso. E é isso aí, um feliz Dia da Mulher para ti, para todas as mulheres à tua volta.
para todo mundo que está nos assistindo também, para todas as mulheres que vão ver essa live. E é isso. Um passinho por vez a gente vai transformando as coisas. Feliz Dia das Mulheres, Ana. Parabéns pela mulher que você é, por erguer tantas outras, né? O pouquinho que eu conheço de ti, eu sei como você faz isso com tanto amor e com tanto esforço. Então, parabéns, não desista. Nós precisamos de mulheres assim como você. Espero que a gente tenha cativado, tocado um pouco tantas outras, né? E que assim, uma erguendo a outra, a gente vai conseguindo um lugar mais aconchegante para a gente, né? Muito obrigada. É sempre muito bom conversar contigo. Obrigada a quem nos assistiu e quem irá nos assistir. E fico muito feliz com tudo que a gente proporcionou para pensar nessa noite. Maravilha! Ah, só antes de terminar a live, vou mostrar que eu tô com a camiseta Lute como uma garota. Eu quero Emblemático uma, nesse que dia, linda, né? Não podia deixar de mostrar. linda, que coisa boa. Espero que a gente consiga aí essa luta, né, Ana? Com certeza a gente está conseguindo, né? Aos pouquinhos a gente está conseguindo e é isso aí. E cada passo é importante. Acho que não apareceu nenhuma pergunta, né? Acho que não. Não te ouvi. Acho que não apareceu. Então tá bom, Ana. Te agradeço mais uma vez. Obrigada na tua disponibilidade e da riqueza de informação que você trouxe, tá bom? Um beijo bem grande. Adoro você e até a próxima. Beijo, beijo, até a próxima. Até mais.